Oi, gente, eu sou a professora Priscila e hoje a gente vai escrever alguns números em notação científica. Bom, a notação científica ela é utilizada para representar números muito grandes ou números muito pequenos. Por exemplo, o diâmetro de um planeta, ou você já pensou o tamanho de um vírus, ou o diâmetro de uma molécula de hidrogênio, por exemplo. São exemplos de números muito grandes, no caso o diâmetro do planeta, ou números muito pequenos, no caso do diâmetro de uma molécula de hidrogênio. Então, vamos aos exemplos. O primeiro exemplo eu coloquei números pequenos para a gente se acostumar com a notação, tá? Então, vamos lá. A notação, a gente vai escrever um número vezes uma potência de 10. Bem simples. Então, bora lá. Na letra A, a gente tem o número 20. O número 20, se eu quiser escrever um número vezes uma potência de 10, é bem simples, né? Por quê? Porque a gente sabe que o número 20 vai ser igual a 2 vezes 10. 2 vezes 10 é igual a 20. E a potência do 10? Bom, pensando em notação científica, a gente vê o seguinte. Esse número 20, ele é um número inteiro. Então, a vírgula do número inteiro, ela está aqui, ó. Para eu, do número 20, ir para o número 2, eu vou ter que andar, ó, uma casa decimal para a esquerda. Então, eu vou ficar com o número 2 vezes 10 elevado a 1, porque eu só andei uma casa para a esquerda. 10 elevado a 1 é igual ao próprio 10. Por isso, nesse caso aqui, eu não tenho a obrigação de colocar essa potência do número 1, tá bom? Vamos lá para o segundo exemplo. O segundo exemplo é o número 500. O número 500, ó, também é um número inteiro. Então, a vírgula do número 500 está aqui. Para eu, do número 500 e até o número 5, eu vou andar uma, duas casas decimais, ó. A vírgula está aqui. Então, eu vou ficar com o número 5 vezes uma potência de 10. 10 elevado a qual número? Eu andei uma, duas casas para a esquerda. 10 elevado ao quadrado. Nesse caso, a gente ainda tem um número pequeno, né? 500. Então, é fácil ver o seguinte, ó. Eu tenho aqui 5 vezes 10 ao quadrado é igual a 100. 5 vezes 100 é igual a 500. Então, dá para perceber que a notação está correta. A letra C continua sendo um número considerado pequeno para a notação científica, tá bom? É o número 7.000. O número 7.000 é um número inteiro. Então, ó, a vírgula do 7.000 está aqui. Quantas casas decimais eu vou ter que andar para a esquerda até chegar no 7? Ó, 1, 2, 3. Então, andei 3 casas decimais para a esquerda. Como é que eu vou escrever o número 7.000 em notação científica? Ó, vai ser o 7 vezes uma potência do 10. 10 elevado ao qual número? 3, porque eu andei 3 casas decimais, tá bom? Agora, ó, um número notoriamente grande, né? Tem aqui, ó, 140 milhões. Então, vamos lá escrever esse número em notação científica. A vírgula tá aqui. Eu vou percorrer algumas casas decimais até chegar aqui no 1. Priscila, por que no 1 e não no 14? Porque esse primeiro termo aqui, ó, da notação científica, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Se eu andar até aqui, o 14 é um número maior do que 10, tá? Então, a notação não estaria escrita da maneira correta. Então, vamos lá. Partindo daqui até o 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais para a esquerda. Eu fiquei com qual número aqui, ó? 1,4 vezes uma potência de 10. Qual potência? 8, porque eu andei 8 casas para a esquerda. Aqui na letra E, a gente tem um número decimal, né? A gente deixou de ter aí exemplos com os inteiros
passamos a um número decimal. Eu tenho 0,2 ou 2 décimos. Então, vamos lá. A vírgula está aqui. Eu vou andar, ó, uma casa para chegar no 2. Então, eu tenho 2 vezes 10. Eu andei uma casa, só que eu andei uma casa para a direita, porque nesse caso, a gente tem um exemplo de um número que ele é decimal. Por isso, ó, a potência aqui, ela não vai ser 1, ela vai ser menos 1, tá bom? Vamos lá para um próximo exemplo. O exemplo da letra F. Eu tenho um número decimal, 5 centésimos, a vírgula está aqui. Quantas vírgulas eu vou ter que deslocar para chegar no 5? Ó, 1, 2. 2 casas decimais. Então, eu tenho 5 vezes 10. Andei 2 casas para a direita. Eu vou ter aqui, ó, 2 negativo. A letra G. A letra G é um número muito pequeno. Então, eu vou ter, ó, que pegar essa vírgula e deslocar até chegar aqui, ó, no 1. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter 1,06 vezes uma potência de 10. Eu andei 8 casas, só que aqui eu tenho um número decimal. Eu andei as casas para a direita. Então, essa potência aqui vai ficar negativa. Gente, por hoje é isso. Aproveitem para comentar, né, essa forma nova aí de apresentar os vídeos. Comente se você gostou, com sugestões. Compartilhem esse vídeo para que esse conteúdo chegue a um número maior de pessoas. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!